A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que me assiste nesse momento. Bem-vindo mais uma vez ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Peabody, Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto e este ano eu quero ajudar você a ler a Bíblia toda em um ano. Hoje nós vamos estar em Juízes. Nós temos lido, já estamos há alguns dias no livro de Juízes e hoje nós vamos continuar aqui no livro de Juízes. Vamos ler 3 capítulos de Juízes hoje. Juízes capítulo 10, capítulo 11 e capítulo 12. Nós vamos ver a história aqui de vários juízes que se levantaram no meio de Israel, que Deus levantou para julgar o povo de Israel entre o tempo desde a morte de Josué até o início da monarquia de Israel. Então nós estamos em Juízes. Vamos ler os capítulos 10, 11 e 12. Antes de nós irmos à nossa leitura, deixa eu lembrar você de dar um like no vídeo, deixar um comentário, se inscrever no canal, acionar o sininho e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais, para que mais pessoas possam vir a ler a palavra do Senhor conosco e ler a Bíblia toda em um ano, tá bom? É muito importante que mais pessoas possam vir a ler a Bíblia conosco, porque é através da palavra do Senhor que a nossa fé é aumentada, né? A nossa fé está alicerçada na palavra do Senhor. Então, eu conto com a sua ajuda para alcançarmos mais pessoas. Então, com isso, vamos então à nossa leitura de hoje. Hoje é 21 de março. Jefté e outros 5. Em contraste com Abimeleque, que desprezava sua origem familiar justa, Jefté supera um começo embaraçoso para se tornar um dos próximos 6 juízes em Israel. Líder de um bando de homens violentos, Jefté é chamado para libertar Israel de vários inimigos, principalmente os amonitas, que oprimiram a área a leste do rio Jordão, perto de Gileade, e partes de Canaã, pertencentes a Efraim, Benjamim e Judá. A maior tragédia pessoal de Jefté é o sacrifício de sua própria filha, de acordo com um juramento precipitado. Durante o período desses 6 líderes, é evidente que o tecido da unidade de Israel se desgastou. O ciúme intertribal finalmente leva à guerra entre os efraimitas e os homens de Manassés em Gileade, com 42 mil homens de Efraim mortos. Também é evidente que entre as várias tribos, diferentes dialetos começam a se desenvolver nesta época, a ponto de se tornarem um fator estratégico no conflito civil. O registro da liderança de Jefté é redigido entre breves relatos de 5 outros líderes, começando com Tola. Então nós vamos começar em Juízes, no capítulo 10, versículos 1 e 2. Vamos ler sobre a liderança de um juiz chamado Tola. E estes acontecimentos aconteceram na cidade de Samir e aproximadamente 1134 a 1111 anos antes de Cristo. Depois de Abimeleque, Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, se levantou para livrar Israel. Ele morava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Julgou Israel durante 23 anos. Depois morreu e foi sepultado em Samir. Nós não sabemos muito, sabe? Nós vamos ler aqui sobre vários juízes, aqui no capítulo 10 e depois também no capítulo 12 de Juízes, e a Bíblia não fala muito sobre a história desses juízes. Eles não têm muita história, muita coisa sobre a vida deles. E provavelmente eles foram homens que Deus levantou para dar vitórias militar ao povo de Israel. A maioria desses juízes aqui não é mencionada o inimigo que tinha se levantado contra o povo de Israel na época. Nós vamos ver no caso de Jefté, o inimigo é muito claro, os amonitas, mas a maioria desses juízes que são brevemente mencionados aqui na palavra do Senhor, nós não sabemos quem eram os inimigos.
Mas Deus levantou esses homens para libertar o povo de Israel e para julgar também, né? Para liderar o povo em suas decisões judiciais e resolver conflitos, né, entre o povo de Israel também. Este primeiro homem sobre o qual nós lemos aqui, Tola, a Bíblia diz que ele é filho de Puá. Ele recebeu o nome de um dos filhos do patriarca da sua tribo. Issacar era o filho direto de Jacó. Então este Tola vem da tribo de Issacar. Issacar teve um filho, a quem ele deu o nome de Tola. Então isso está em Gênesis 46, versículo 13. Então esse Tola, ele recebeu o nome como homenagem, né, a um dos seus ancestrais. Esta cidade, chamada Sami, estava localizada no centro da Palestina. Então era uma cidade ali no centro de Canaã. Eu tenho aqui o mapa, que eu vou colocar aqui para nós olharmos aqui durante a nossa leitura hoje. E então, se você olhar aqui, ó, este aqui é o mapa de todo Israel, né? Asser, bem no norte, Naftali, Judá e Simeão, bem no sul. E você tem aqui, olha, bem no meio aqui, se eu aumentar aqui o mapa para nós vermos melhor, bem no meio de Israel está essa cidade chamada Sami. Então, este juiz, por nome de Tola, ele governou e julgou Israel deste lugar aqui. E como nós podemos ver, é um lugar bem centralizado, né? Tem um bom alcance a todos os lados de Israel, ao norte, ao sul e também ao leste, as tribos que ficam ao leste do Rio Jordão. Ok? Então, um pouquinho aí de geografia, né? E um pouquinho da história que nós podemos extrair destes poucos versículos que a palavra do Senhor nos dá acerca deste juiz. E a Bíblia diz que ele morreu e foi sepultado em Semi. Versículo 1 e 2. Juízes 10, versículos 1 e 2 é o que nós temos sobre a vida deste juiz. Então nós vamos seguir em frente agora e vamos ler sobre um outro juiz, um juiz que provavelmente foi contemporâneo de Tola, embora tenha entrado no poder um pouco depois de Tola e claro, né, morrido depois de Tola também. Então agora é a liderança de Jair. Juízes 10, versículos 3 ao 5. Estes eventos aconteceram em Gileade. Gileade, lembrando a todos também, se nós voltarmos aqui ao nosso mapa rapidamente, Gileade era o nome que foi dado a todas as áreas de Manassés, ao leste do Rio Jordão, assim como Gade. Então, esta área aqui, começando aqui em Esbom e subindo até Asterote, até Bassã, isto tudo aqui é Gileade, ok? É outra forma que a Bíblia se refere a esta área, tá bom? Então, esta é a Gileade. E a Bíblia diz aqui sobre este juiz chamado Jair. Versículo 3. Depois dele se levantou, depois de Tola se levantou Jair, gileadita, que julgou Israel durante 22 anos. Ele tinha 30 filhos que cavalgavam 30 jumentos, e eles tinham 30 cidades, a que chamavam Avote Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. Jair morreu e foi sepultado em Camon. Ok, então o que nós podemos extrair aqui destes 3 versículos aqui sobre Jair? Ele foi um contemporâneo de Tola, provavelmente começou seu governo assim que estava acabando o governo de Tola. Ele esteve no comando de Israel com a sua base estando ao leste do Jordão, ali naquelas áreas de Gileade, como nós temos dito, né? E o governo deste Jair, ele vai servir como uma transição, porque agora nós vamos ler sobre a opressão dos Amonitas em seguida, e os Amonitas estão mais ao leste ainda, e vão começar oprimindo Israel justamente ali nas áreas da onde Jair julgava Israel.
Outras coisas aqui interessantes. Jair, ele recebe o seu nome também em homenagem a um antepassado dele. No caso, um tataraneto de Manassés. Então ele é da tribo de Manassés e ele recebe o seu nome em homenagem a um tataraneto de Manassés. E este tataraneto de Manassés, por nome de Jair, ele capturou 60 cidades em Bassã. Naquela região mais norte ali de Manassés, o antepassado dele, já pelo mesmo nome, capturou 60 cidades. Isso está em Números 32, dos versículos 39 ao 41, também em 1 Crônicas, capítulo 2, versículos 22 ao 23. Essas cidades que receberam este nome de Avote Jair. Por que o povo de Israel deu esse nome? Porque Avote Jair, em hebraico, significa assentamentos de Jair. Então este lugar se tornou como que propriedade deste grande herói do passado de Israel, sabe? Mas o povo de Israel tinha perdido 30 dessas cidades. Eles agora só tinham 30 cidades no controle deles. E quem controlava essas cidades era este mais novo descendente de Jair, um juiz por nome de Jair. Os 30 filhos que ele tem mostra que ele era muito rico. Né? Ele era muito rico, ele tinha 30 filhos. Certamente ele tinha muitas mulheres, esses 30 filhos não vieram de uma mulher só. E os filhos montavam em 30 jumentos. Então, ele tinha também muitos cavalos, muitos jumentos, né? Uma estrutura muito abundante, né? Ao seu acesso. Mas agora nós vamos ver que a cena vai mudar para o leste do Jordão, né? E nós vamos ver agora os amonitas exercendo uma tremenda pressão sobre o povo de Israel. E o autor do livro de Juízes vai aproveitar a ocasião aqui a ocasião desse sofrimento para detalhar novamente as fases e as coisas que Israel fez que levou Israel a sofrer novamente, como nós vamos ver. E é interessante porque esses versículos também vão introduzir a opressão filisteia, que provavelmente ocorreu ao mesmo tempo que a invasão amonita. Isso quer dizer que o povo de Israel estava sendo atacado nesta época de dois lados. Se nós olharmos aqui, os amonitas estavam atacando o povo de Israel do leste e entrando aqui, conquistando essas terras aqui de Manassés e de Gade, e vão atravessar o Rio Jordão, que está aqui, e vão invadir também as terras de Judá, Benjamim e Efraim, assim como o restante das terras de Manassés, né? Além disso, os filisteus que estão aqui, do outro lado, eles estão começando a oprimir Israel também do sudoeste agora de Israel. Então, o Israel está sendo atacado. Se nós afastarmos aqui o mapa, nós vamos ver, de dois lados. São dois grupos diferentes atacando o povo de Israel. E claro, isso está acontecendo por causa do pecado da nação. Então, vamos então a Juízes capítulo 10, versículos 6 ao 9. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor e adoraram os Baalins. Nós já falamos, né? Baalins é plural de Baals, né? Adoraram falsos deuses. Astarote, outra falsa deusa dos cananeus, os deuses da Síria. Mas agora o povo de Israel está começando a adorar não só os deuses dos cananeus ali, mas estão trazendo adoração de outros lugares também. Os deuses da Síria e os deuses e os de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus. Então, o povo de Israel está recebendo influência de todos os lados, estão se deixando levar por essas influências de todos os lados. Eles abandonaram o Senhor e deixaram de adorá-lo. Quer dizer, o povo de Israel parou de oferecer sacrifício ao Senhor. Mesmo que eles tivessem continuado oferecendo sacrifício ao Senhor, Deus não ia receber, né?
por causa do pecado deles, porque eles estavam dividindo a adoração. E Deus não aceita a adoração dividida. Deus só aceita a adoração a Ele. Mas eles estavam tão desviados do Senhor que eles até abandonaram e deixaram de adorar o Senhor. Não iam mais ao tabernáculo oferecer sacrifícios, não celebravam mais as festividades, lembrando de tudo que o Senhor tinha feito por eles. Eles abandonaram o Senhor, que tinha libertado eles do Egito e dado esta terra a eles. Versículo 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon. Então é aquele ataque vindo de dois lados, ok? Os filisteus do sudeste, os amonitas do leste, do nordeste, né? Atacando Israel. Os quais, neste mesmo ano, esmagaram e oprimiram os filhos de Israel. Durante 18 anos, oprimiram todos os filhos de Israel que estavam do outro lado do Jordão. Isto é, todos que estavam ao leste do Jordão foram oprimidos pelos amonitas, ok? Inclusive Ruben sofreu também. Voltando aqui à leitura. Na terra dos amorreus, que está em Gileade, os filhos de Amon passaram o Jordão para lutar também contra Judá, contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiada. O que quer dizer isso? Quer dizer que os amonitas, aqui, ó, os amonitas conquistaram todas essas áreas aqui ao leste do Rio Jordão e atravessaram o Jordão, que é aqui este rio aqui no meio, ó, e começaram a invadir a Canaã, né? A terra prometida que Deus tinha dado a Israel. Começou a invadir Judá, Benjamim, Efraim, e se continuasse, eles iam depois espalhar para o norte e para o sul, iam tomar Simeão, iam tomar tudo. Os amonitas iam destruir completamente Israel. E já tinham feito um enorme estrago em Israel, porque a Bíblia diz que o povo de Israel se viu muito angustiado. Então o povo todo estava sofrendo por causa da sua desobediência e por causa do juízo que Deus tinha mandado em resposta à desobediência do povo. Juízes 10, versículos 10 ao 16. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: pecamos contra ti, porque deixamos o nosso Deus e adoramos os Baalins. Então o que você acha que Deus vai responder? Porque todas as vezes anteriormente, aqui no livro de Juízes, quando o povo clamava, Deus mandava o socorro, não é verdade? Então certamente Deus vai fazer isso agora, né? Vamos ler. E o Senhor respondeu aos filhos de Israel: quando os egípcios, os amorreus, os filhos de Amon, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os moanitas oprimiam vocês, e vocês clamavam a mim, não é verdade que eu os livrei das mãos deles? Mas vocês me abandonaram e serviram outros deuses. Por isso, olha o que Deus está dizendo para o povo de Israel: por isso, não os livrarei mais. Olha, o negócio ficou feio para Israel. Israel já tinha sido pesado na balança e neste momento tinha sido achado em falta ao ponto de que Deus não ia livrar mais eles. Vão. Então Deus diz ao povo: vão e clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem no tempo do aperto. Deus falou para o povo de Israel: olha, eu já libertei vocês tantas vezes e já perdoei vocês tantas vezes e já levantei tantos homens e mulheres para libertar vocês, e todas as vezes que eu fiz isso, vocês me abandonaram novamente e foram se prostituir com os outros deuses. Não mais, é o que Deus falou para o povo de Israel aqui, não mais, não vou livrar vocês mais, que vocês vá e peça ajuda aos falsos deuses que vocês têm adorado. O negócio ficou feio aqui para o povo de Israel.
Imagine o Senhor falar para você: não vou mais socorrer você, não vou mais perdoar você. Nós louvamos a Deus que nós vivemos deste lado da cruz, não é verdade? E Cristo sofreu a punição maior por nós, para que nós possamos ser perdoados através do sacrifício do Senhor. Mas não nos enganemos. Chegará um dia que todos terão de prestar contas ao Senhor. E aqueles que não tiverem se revestidos do sangue do Senhor Jesus Cristo para a purificação dos seus pecados, eles terão de prestar conta por si próprio pelos seus pecados. Deus vai cobrar da mão de cada um. Mas aqueles que tiverem o sangue do Senhor Jesus Cristo sobre suas mãos, sobre os seus pés, sobre sua cabeça, sobre si, estes serão perdoados, estes herdarão a vida eterna. Mas chegará um dia que a misericórdia e a graça do Senhor não será mais disponível, o dia do julgamento. Naquele dia, Deus julgará a todos os viventes. Então, que nós cheguemos naquele dia, não confiando na nossa justiça, não confiando nas nossas obras, mas confiando naquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Amém? O povo de Israel aqui tinha um pecado ao ponto que Deus não queria mais livrar eles. Mas nós vamos entender aqui por que Deus tomou essa atitude. Porque tinha este clamor de Israel não era sincero. E nós vamos ver aqui. Versículo 15. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: nós pecamos, faze-nos tudo o que parecer bem, mas por favor, livra-nos ainda esta vez. O clamor de Israel está demonstrando uma certa sinceridade aqui, que não tinha demonstrado até este ponto. Com esta resposta de Deus, não vou livrar vocês, o povo de Israel vê que eles realmente precisam se humilhar mais ainda. E olha o que o povo de Israel fez no versículo 16. E tiraram os deuses estranhos do meio de si e adoraram o Senhor. Aí Deus já não pôde reter a sua compaixão diante da desgraça de Israel. Então, nós entendemos aqui por que Deus teve aquela atitude tão brusca com o povo de Israel de cara. Porque eles estavam clamando a Deus por socorro, mas não tinham jogado fora os seus falsos deuses. Imagine isso, irmãos. Eles tinham clamado ao Senhor, mas estavam lá com as suas estátuas guardadinhas lá nas suas tendas, com suas imagens guardadinhas, debaixo das outras coisas. Eles estavam continuando a prestar culto a falsos deuses, oferecer sacrifícios aos Baals. E aí Deus falou: não, eu não vou livrar vocês. Vocês não estão com sinceridade. Arrependam-se sinceramente e mostrem este arrependimento sincero com uma expressão exterior. Isto é, demonstre essa transformação dos seus corações com uma manifestação exterior disso. Coloque em prática o que vocês estão falando e livre-se dos seus falsos deuses, Tire isso do meio de vocês. E Israel fez isso. E aí Deus não pôde mais reter a sua compaixão, porque Deus é amoroso, Deus é misericordioso. O que Deus mais quer é salvar o perdido. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer, a primeira carta do apóstolo Pedro, ele diz que o desejo de Deus é que todos venham ao conhecimento da salvação. É o que Deus quer, que todos sejam salvos. Então Deus viu aqui um arrependimento sincero de Israel e então Deus estendeu a sua compaixão e vai agir em prol de Israel. Graças a Deus que todas as vezes que nós nos aproximamos do Senhor com sinceridade de coração e tiramos das nossas vidas aquilo que nos impede de servir ao Senhor, Ele usa de misericórdia mais uma vez. Ele não desampara um coração aquebrantado, Ele não despreza um coração aquebrantado, diz a palavra do Senhor.
Então vamos continuar, versículo 17. Os filhos de Amon foram convocados e acamparam em Gileade. O inimigo, ok? O inimigo se acampou em Gileade para atacar Israel. Os filhos de Israel, por sua vez, se reuniram e acamparam em Mispa. Então o povo, aliás, os chefes de Gileade, disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a lutar contra os filhos de Amon? Quem fizer isso será o chefe de todos os moradores de Gileade. Então não tinha um líder no meio do povo, não tinha um homem com a coragem e a capacidade dada por Deus para liderar o povo de Israel. E ninguém tinha se oferecido, mas o povo buscava alguém e ia colocar aquele homem que se levantasse, seria colocado como chefe de todos os moradores de Gileade. Mas o povo estava sem um líder. Então agora nós vamos a Juízes capítulo 11, versículos 1 ao 3. Nós vamos começar a ler sobre a história deste juiz que Deus vai levantar, por nome de Jefté. Primeiro, um pouco da história da vida de Jefté. Jefté, o gileadita, era homem valente, porém filho de uma prostituta. O pai dele se chamava Gileade. Gileade também teve filhos da sua esposa. Esses filhos cresceram e expulsaram Jefté, dizendo: você não herdará nada na casa de nosso pai, porque é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Ali, alguns homens sem valor se juntaram a ele e o seguiam. Este juiz que Deus vai levantar nesta ocasião para libertar o povo de Israel, ele não é como os outros juízes. Ele não é um levita, ele não é um homem da tribo de Judá, da tribo de Efraim, de Benjamim. Ele não viveu do lado de Canaã. Ele não é filho também não é fruto de um casamento. Este homem que Deus vai levantar aqui, ele é fruto de um adultério. Ele é fruto de uma relação que o seu pai teve fora do casamento. E por causa disso, e além disso, a sua mãe, ela faz parte da categoria mais baixa da sociedade judaica. Para as mulheres, a mãe dele era uma prostituta. Então, este homem, e por causa disso, ele foi rejeitado pelos seus irmãos, ele foi expulso de casa. Seu pai não pôde fazer nada, talvez seu pai já tinha morrido, e os seus irmãos expulsam este homem de casa. Agora, este homem Jefté vai viver num lugar chamado Tobi. Tobi era uma cidade desprezada, não era uma cidade de pessoas boas, era uma cidade de pessoas do crime, pessoas com um passado que todos desejariam esquecer, sabe? E ele se torna um homem violento, ele se torna um homem valente, ele se torna um homem conhecido pela sua força, pela valentia dele, mas ele não é conhecido pelo seu temor a Deus, ele não é conhecido pelo seu conhecimento da lei de Deus, ele é conhecido pelas histórias ou pelos fatos tristes da vida dele, né? Mas é este homem que Deus levanta. E aí eu entendo que Deus é capaz de redimir qualquer passado, sabe? Não existe um passado tão sombrio, não existe um passado tão triste, não existe um passado tão vergonhoso que o sangue do Senhor Jesus Cristo não pode redimir, sabe? Não existe um passado tão esquecível que Deus não pode redimir e nos fazer útil em suas mãos, útil no seu reino.
Então não importa o que ficou para trás na sua vida, minha amada irmã, meu amado irmão. O que importa é o que Deus tem para mim e para você daqui em diante. É isso que importa. E Deus tinha grandes coisas para fazer na vida de Jefté, na vida deste homem violento, este homem valente, este homem cercado de outros homens valentes, violentos, né? Homens desta parte ruim da sociedade, mas é o homem que Deus escolheu para libertar Israel neste momento. Este é o passado de Jefté. Mas o que interessa não é só o nosso passado, o que interessa é o nosso presente e o nosso futuro. E tudo isso está nas mãos do Senhor. Amém? Então vamos ao versículo 4. Jefté é escolhido aproximadamente 1089 antes de Cristo. Passado algum tempo, os filhos de Amon entraram em guerra contra Israel. Quando os filhos de Amon atacaram, os anciãos de Gileade foram buscar Jefté na terra de Tobi e disseram a Jefté: venha ser o nosso chefe para podermos lutar contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: vocês não são aqueles que me odiaram e me expulsaram da casa de meu pai? Por que você vem a mim agora, quando estão em aperto? Jefté, ele tinha, sabe, um certo rancor, né, contra este povo que tinha expulsado ele da sua cidade, tinha expulsado ele da sua terra. Ele guardava alguma coisa no coração contra este povo. Novamente, ele não era um homem perfeito, sabe? Ele não é aqui um exemplo de líder religioso, espiritual, não. Ele é um homem da vida que Deus vai usar, Deus vai redimir, Deus vai usar ele. Neste momento aqui, ele está lembrando estes anciãos: olha, vocês acabaram com a minha vida, me expulsaram da minha terra, eu tô vivendo aqui neste lugar horrível, nesse lugar de desgraça por causa de vocês. E agora que vocês estão no aperto, vocês vêm pedir minha ajuda? É isso que vocês estão falando? E os anciãos de Gileade responderam a Jefté, eles confessam, eles admitem. É por isso, é exatamente isso, Jefté. É porque nós estamos em angústia neste momento, é porque nós estamos no aperto que nós estamos buscando você, Jefté. Nós sabemos que você pode nos ajudar nesta batalha contra os amonitas. É por isso que agora estamos voltando a você. Eles admitem que eles estavam errados no que fizeram e que eles estão colhendo agora o erro deles. Venha conosco, eles dizem a Jefté, e lute contra os filhos de Amon. Seja o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então, eles informam a Jefté dessa proposta que está na mesa. Se Jefté vier e lutar, liderar os exércitos de Israel e tiver vitória contra os amonitas, eles vão colocar Jefté como chefe de todo Israel. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se vocês me fizerem voltar para combater os filhos de Amon e o Senhor os entregar nas minhas mãos, então eu serei o chefe de vocês? E perceba aqui, ó, não deixemos isso passar em branco. Jefté, por mais perdido que ele seja, né, por mais sombrio que seja o seu passado, Jefté sabia pelo menos que qualquer vitória só seria possível se o Senhor entregasse os inimigos em suas mãos. Então Jefté, ele demonstra conhecimento do Deus de Israel, fé no Deus de Israel, e ele está confessando aqui que a vitória vai vir do Senhor. Ele diz: então, vocês estão prometendo me colocar chefe se eu aceitar liderar o exército de vocês, e o Senhor nos der a vitória, né? Aí os anciãos de Gileade responderam: o Senhor, Deus, é nossa testemunha de que faremos como você diz. Então eles fizeram um juramento a Jefté em nome do Senhor, perante o Senhor Deus. Eles não poderiam voltar atrás nesse juramento. Então tá aí, a proposta está na mesa. Então o que Jefté vai fazer? Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu
todas as suas palavras diante do Senhor em Mispa. Quer dizer, Jefté anunciou perante o Senhor e perante as outras pessoas, né, de Israel, os outros chefes, que esta é a proposta que foi me feita, então eu prometo liderar vocês e vocês prometem me colocar como chefe sobre vocês. E tudo isso nós estamos prometendo uns aos outros perante o Senhor. Amém? Amém, anciãos? Amém? Amém, povo? Amém. Ok, então está feita a nossa aliança perante o Senhor. Então vamos continuar. Os amonitas querem o leste de Canaã. Juízes 11, versículos 12 ao 13. Jefté enviou mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: o que você tem contra mim para vir e atacar a minha terra? Jefté demonstra certa sabedoria aqui. Antes de iniciar qualquer conflito militar, ele abre um diálogo com o rei dos amonitas. Ele quer saber exatamente qual é o motivo que o rei dos amonitas está atacando Israel. Por que você está vindo atacar a gente? Vamos conversar. De repente, tem um tratado de paz que nós podemos fazer aqui e ninguém precisa morrer. Aí, então ele manda este mensageiro, né? Aí o rei dos filhos de Amon respondeu aos mensageiros de Jefté: é porque quando Israel saiu do Egito, tomou a minha terra desde o Arnon. O Arnon é um rio, tá bom? Arnon é um rio. Desde o Arnon até o Jaboque e até o Jordão. Devolva-me agora essa terra pacificamente. Então, a alegação do rei dos amonitas é que Israel tomou terras que pertenciam a ele, ok? Esse rei dos amonitas, ele está falando de acontecimentos de 300, 400 anos atrás. Ele está falando de coisas que aconteceu na época de Moisés. Este homem não era vivo, este rei não era vivo, este povo, essa geração que está ali na terra agora, nesta terra que sobrou para os amonitas, não estava vivo lá atrás, quando Israel tomou, sim, algumas terras. Mas Jefté vai dar uma resposta e vai explicar a história toda de como Deus deu as terras ao leste do Jordão ao povo de Israel. E foi uma vitória militar que Deus deu ao povo de Israel contra os habitantes daquela época. E vitória militar, todo mundo sabia, era permanente. Uma vez que uma nação conquistava a terra de outra, acabou. Aquela terra pertencia à nação vitoriosa. É assim que o povo de Israel veio habitar ao leste do Jordão, naquelas terras, e ponto final, Deus deu aquelas terras. Então, vamos ver aqui a resposta de Jefté. Porém, Jefté tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: assim diz Jefté, Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, que fica ao sul, nem a terra dos filhos de Amon, que é essas terras que estão sendo habitadas, que ficam ao leste da onde Israel está agora. Porque quando Israel saiu do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiros aos reis dos Edomitas, dizendo: peço que você me deixe passar pela sua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Israel mandou pedir a mesma coisa aos reis dos Moabitas, mas ele também não quis atender. E assim Israel ficou em Cádiz. Deus não permitiu, só um pequeno parênteses aqui, Deus não permitiu que Israel atacasse os Edomitas e os Moabitas. Os Edomitas eram descendentes de Esaú, e os Moabitas eram descendentes de parentes de Israel, descendentes de Abraão. Então, descendentes de parentes, né, de Abraão. Então, o povo de Israel não podia atacar esses povos. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e chegou a leste da terra destes, e acampou do outro lado do Arnon. Novamente a menção deste rio, que serve como uma fronteira aqui, tá bom? Não entrou no território dos Moabitas, porque o Arnon é a fronteira deles. Então Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Esbom. Israel lhe disse, isso tudo na época de Moisés, tá bom? Por favor, deixe-nos passar pela sua terra até o nosso destino.
Porém, Seom, não confiando em Israel, recusou deixá-lo passar pelo seu território. Pelo contrário, reuniu todo o seu povo, acampou em Jaza e lutou contra Israel. O Senhor, Deus de Israel, entregou Seom e todo o seu povo nas mãos de Israel, que os derrotou. Esta foi a primeira vitória que Deus deu ao povo de Israel depois que eles saíram do Egito. E esta vitória foi ainda durante a liderança de Moisés, 300 ou 400 anos antes destes acontecimentos aqui de Jefté, da vida de Jefté e deste rei dos Amonitas. Então, Israel conquistou estas terras, porque venceram este rei, derrotaram este rei, mataram os habitantes daquela terra. Deus deu estas terras a Israel. E Israel tomou posse das terras dos amorreus, que moravam naquele lugar. Os israelitas tomaram posse de todo o território dos amorreus, desde o Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim, o Senhor Deus de Israel expulsou os amorreus de diante do seu povo de Israel. Então, Jefté está explicando para este rei, olha, a verdade é o seguinte, camarada, o Senhor Deus, o verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Israel, nos deu esta terra. Nós não conquistamos isso à toa. Nós derrotamos os povos que viviam aqui, que por sinal não eram seus povos, não eram seus antepassados, eram outros povos, os povos dos amorreus, não eram povos dos amonitas, ok? São nomes parecidos, mas não são o mesmo povo. Então, foi Deus que nos deu estas terras. Então, Jefté pergunta para o rei dos amonitas, e você pretende ser dono desta terra? Então você quer dizer que você não conquistou estas terras, o seu Deus, né, não deu estas terras a vocês, e vocês querem agora tomar essas terras no peito e na raça? Você está por fora, camarada, não vai rolar, entendeu? É o que Jefté está falando para esse rei amonita, né? Desinformado. Versículo 24. Jefté ainda falando com ele. Não é fato que você considera como sua propriedade aquilo que Quemos, seu Deus, lhe dá? Então ele está falando, olha, não é verdade que você tem umas terras aí que você diz que é o seu Deus que deu para vocês? Assim nós possuiremos o território de todos os que o Senhor nosso Deus expulsou de diante de nós. Jefté está falando, é a mesma coisa com nós, camarada. Você está nessas terras aí e você diz que foi o seu Deus que deu para vocês, né? Pois as terras onde nós estamos agora, inclusive essas terras que você está querendo tomar, foi o Senhor que nos deu e nós não vamos abrir mão. Jefté está falando, olha, Deus nos deu essas terras e nós não vamos abrir mão destas terras que Deus nos deu. Nós temos que ter consciência daquilo que Deus nos deu, amado. Das bênçãos que Deus nos deu, das portas que Deus abriu para nós, das oportunidades que Deus coloca no nosso caminho, e nós temos que tomar posse disso e não podemos abrir mão, sabe? Por quê? Porque é uma ingratidão se nós abrirmos mão e deixarmos o inimigo tomar as coisas que Deus nos deu, as bênçãos que Deus nos deu, as oportunidades que Deus nos deu. Nós temos que tomar posse disso e lutar para manter isso em nossas mãos, porque foi Deus que nos deu, Deus expulsou inimigos, Deus operou milagrosamente para nos dar isto que nós temos hoje, a nossa família, o nosso casamento, a nossa igreja, os nossos irmãos em Cristo, as pessoas que nós ganhamos para Cristo. Nós temos que lutar, nós temos que pagar o preço, se for necessário, nós temos que ir para a batalha. Agora, nós não batalhamos como Jefté e o povo de Israel batalhou naqueles dias, né? Eles tiveram que pegar espadas nas mãos, lanças, né, flechas e ir para a batalha. A nossa batalha é como? É no joelho. Amém? Nós batalhamos no joelho. Nós dobramos os nossos joelhos e batalhamos e clamamos aos céus para que Deus venha lutar por nós. Mas nós temos que lutar. O que Deus nos deu é nosso e ninguém vai nos tomar, inimigo nenhum vai nos tomar aquilo que Deus nos deu no nome do Senhor Jesus Cristo, amém?
Então o Jefté fala para esse cara, você tá viajando, cara. A expressão carioca, né? Você tá viajando, cara. Como é que você acha que você vai tomar terra que Deus deu para nós? Não vai tomar nada. É o Senhor Deus que nos deu e vai ser nossa. E aí, Jefté ainda diz, você pensa que é melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Porque Balaque não teve chance alguma contra Israel. Lembra? Balaque contratou Balaão para amaldiçoar Israel e Deus usou Balaão para abençoar Israel. Então Balaque não conseguiu nada contra Israel. Será que alguma vez ele entrou em conflito com Israel ou lutou contra ele? Enquanto Israel morou durante 300 anos em Esbom e nas suas vilas, e em Aroê e nas suas vilas, e em todas as cidades que ficam às margens do Arnon, por que vocês, amonitas, não as recuperaram durante esse tempo? Ele está falando, por que vocês não foram atacar esses 300 anos passados? Por que vocês esperaram até agora para atacar a gente? Se vocês tivessem algum direito dessas terras, que vocês viessem atacar a gente antes. Mas só agora que vocês querem atacar? Por quê? Porque vocês estão vendo os filisteus, né, atacando lá do sul. Vocês estão aproveitando a oportunidade que Israel está enfraquecida, Israel está em pecado. Mas vocês estão enganados, camarada, porque Israel se arrependeu. Israel tirou os falsos deuses do meio deles. Israel voltou a adorar o Senhor. Então, vocês não terão vitória contra Israel desta vez. Versículo 27. Portanto, não sou eu quem pecou contra você. Jefté diz para o rei dos Amonitas, porém, você faz mal em lutar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Então, Jefté falou, tá nas mãos de Deus, tá bom? Você se levantou contra o povo de Deus, contra a menina dos olhos do Senhor. E você vai se dar mal por causa disso, camarada. Versículo 28. Porém o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem que Jefté lhe havia mandado. Não quis saber. O inimigo não quis saber. O inimigo está achando que vai ter alguma chance e vai partir para o ataque e Deus vai dar a vitória ao seu povo. Versículo 29 ao 31, Juízes 11. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, como nós vimos, né, em outras ocasiões. O Espírito do Senhor, o Espírito Santo desce e reveste este juiz, Jefté. Ele atravessou Gileade e Manassés e passando por Mispa de Gileade, foi até os filhos de Amon. Jefté fez um voto ao Senhor. E agora nós vamos ver aqui, porque como nós temos visto, né, todos estes juízes que Deus levanta, eles são homens mortais, eles são homens falhos e eles cometem erros também. Nós vimos alguns erros que Gideão cometeu, né, alguns dias atrás. Nós vamos ver agora. É um erro, é um voto desnecessário que Jefté vai fazer. Ele não precisa fazer isso, Deus não pediu isso dele, Deus não exigiu este voto dele para dar a vitória ao povo de Israel. A vitória já estava garantida porque o povo de Israel tinha se arrependido de verdade, o Espírito Santo já tinha descido, vindo sobre este Jefté, ele já estava capacitado, mas ele é homem falho. Então, ele faz um voto ao Senhor que é, sem dúvida alguma, um voto desnecessário e um voto precipitado. E ele diz, se de fato entregares os filhos de Amon nas minhas mãos. Ele demonstra aqui o quê? Uma certa falta de fé, não é verdade? Jefté demonstra uma certa dúvida. Jefté acha que ele precisa mostrar mais comprometimento ainda ao Senhor para que Deus verdadeiramente se agrade dele e verdadeiramente dê vitória a ele. Ele acha que está em dúvida ainda se Deus vai dar vitória ou não. E ele diz, se o Senhor realmente entregar os filhos de Amon nas minhas mãos. Aí ele diz, olha o voto que Jefté faz. Quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo,
quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Que voto lamentável que Jefté faz ao Senhor. Ele não precisava, mas ele promete aqui, olha, Senhor, se o Senhor entregar os amonitas nas minhas mãos, quando eu voltar para casa, eu voltar vitorioso para casa, quando eu estiver chegando ali no meu terreno, né, na minha casa, na minha tenda, a primeira coisa que sair, seja ela uma pessoa ou um animal, a primeira coisa que sair, ele diz aqui, entregarei, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Quer dizer, ele está prometendo a oferecer ao Senhor em holocausto, que é a oferta queimada no altar. É a oferta queimada no altar. Ele vai oferecer uma pessoa ou um animal que sair ao encontro dele. Se for uma pessoa, ele vai oferecer ao Senhor. Se for um animal, ele vai oferecer ao Senhor. No final, nós vamos falar um pouquinho, tá bom, sobre o hebraico aqui, sobre algumas interpretações diferentes que os estudiosos da palavra do Senhor têm dado ao longo dos anos para este voto de Jefté, mas o fato é que ele promete oferecer ao Senhor em holocausto a primeira coisa, seja ela uma pessoa ou um animal que vier ao encontro dele. Não precisava ter feito esse voto. Deus não pediu isso de Jefté e Deus nunca pediu ofertas de pessoas, de seres humanos. Pelo contrário, Deus proibiu isso. E quem fazia isso eram os cananeus. E esse fato também implica aqui, sabe, na interpretação do texto. Mas vamos continuar e lá no final a gente comenta um pouquinho sobre isso, tá bom? Versículo 32 e 33. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon para lutar contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Ele os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim. Foi uma grande derrota para os filhos de Amon, que assim foram subjugados pelos filhos de Israel. Acabou. Jefté venceu. Deus deu vitória a Jefté contra os amonitas. Jefté venceu os amonitas. E agora o texto da palavra do Senhor vira a página para falar sobre aquele voto que Jefté fez ao Senhor. Versículos 34 ao 40, em Mispa. Quando Jefté voltou para sua casa em Mispa, a filha saiu ao seu encontro, tocando o tamborim e dançando. A filha deve ter ouvido falar da vitória, né? Então, assim como Miriam dançou na presença do Senhor, né? Lá depois da travessia do Mar Vermelho, a filha de Jefté aqui também, ela sai dançando, tocando o tamborim, né? E celebrando a vitória que Deus deu ao seu pai. Jefté está chegando em casa vitorioso, né? Com toda a honra de ter liderado o exército de Israel que derrotou os inimigos. Mas é a sua filha que sai ao encontro dele. Aquela primeira coisa, né? Pessoa ou animal que saísse ao encontro dele, que ele entregaria ao Senhor, é a sua filha. E ela, diz a palavra do Senhor, era filha única. Ele, Jefté, não tinha outro filho nem filha. A linhagem de Jefté, a posteridade de Jefté, estava toda dependendo desta filha de Jefté. Quando Jefté a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, minha filha, você me prostra por completo. Esta expressão aqui, amados, da palavra do Senhor é justamente para fazer o contraste entre o estado exaltado que Jefté estava, sabe? Quando ele chega da vitória, né, contra os amonitas, peito estufado, em pé, vitorioso, por causa daquele voto precipitado que ele fez, ele agora está
prostrado. O voto que ele fez ao Senhor coloca ele no chão, coloca ele num estado de derrota. E ele diz para a filha: você passou a ser a causa da minha ruína, porque fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. De fato, isso está na lei de Moisés. A lei de Moisés não obriga sacrifício humanos, mas a lei de Moisés obriga cumprir os votos que você fizer ao Senhor. Então, ele está arrasado, Jefté está arrasado, porque ele jamais imaginaria que sua filha seria a primeira que sairia ao seu encontro para ser, então, aquela que ele teria que oferecer ao Senhor. Mas agora nós vamos ver uma fé e uma coragem e uma fé assim extraordinária da parte desta filha de Jefté. E ela lhe disse: meu pai, você fez um voto ao Senhor. Você prometeu, pai, que faria isso. Então, pai, faça comigo segundo o voto que fez. Agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os filhos de Amon. A filha de Jefté, ela entende a gravidade do voto que o seu pai fez ao Senhor. Ela também entende de como Deus agiu poderosamente para dar esta vitória ao seu pai. Possivelmente, a filha de Jefté estava considerando o fato de que se não fosse Deus, o seu pai estaria morto, não é verdade? Porque se Deus não estivesse na frente daquela batalha, se Deus não tivesse dado a vitória a Jefté e ao exército de Israel, ele teria sido o primeiro que cairia nas mãos dos amonitas, né? Ele sairia à frente e ele seria morto ali naquele campo de batalha. Então, eu quero crer que esta moça jovem, ela está considerando tudo isso. Ela entende que o pai fez um voto ao Senhor, ela entende que votos a Deus não podem ser quebrados e ela entende que o Senhor, Deus de Israel, é quem deu a vitória ao povo de Israel. Então, ele é digno, na mente desta moça, no coração desta moça, por causa da fé que ela tem no Deus de Israel, ela entende que o Senhor é digno de Jefté continuar e cumprir este voto. É maravilhosa a fé desta moça, não é verdade? É como a obediência de Isaac, quando Abraão está levando Isaac para ser oferecido. E ele olha e ele fala: olha, pai, eu estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo aqui o cutelo, mas eu não estou vendo o cordeiro, pai. Como é que a gente vai fazer esse sacrifício? Aí o pai fala: olha, filho, o cordeiro para si Deus proverá. Também, né? Que fé, né? Deus vai fazer um milagre, meu filho. Mas aí quando chega na hora H, tá a contagem regressiva, né? Para Deus fazer o milagre. E Deus não está fazendo o milagre. Abraão prepara a lenha, Abraão prepara o filho, né? Para ser oferecido, e Abraão levanta o cutelo. E Isaac está ali crendo, Isaac está ali esperando o cordeiro que Deus vai preparar. Então, é uma fé grandiosa. Nós falamos muito, né, da fé de Abraão, né? Mas Isaac também tem uma fé tremenda. E a filha aqui de Jefté está demonstrando tal fé. Versículo 37, ela disse mais ao seu pai: que me seja concedido isto. Deixe-me por 2 meses para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Isto é, deixa eu ir, pai, e chorar o fato de que eu nunca vou me casar. Este voto que o Senhor fez, pai, não vai permitir que eu me case. Eu vou morrer virgem, eu vou morrer sem esposo. Então deixa eu ir e chorar por 2 meses com as minhas companheiras para eu ter um momento de luto, né? Então, por quê? Porque a maior honra para a moça no Israel antigo, no Israel, nesta época em Israel, era casar-se.
casar-se e ter filhos, para poder ser a mãe do prometido, né? Para ser a mãe do Messias. Então, essa moça não vai ter oportunidade de se casar, ela vai morrer virgem, ou ela vai ser entregue virgem, né? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas ela vai chorar por 2 meses por causa disso. E o pai, claro, ele consentiu dizendo vá. Deixou aí por 2 meses. Então ela se foi com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, ela voltou para seu pai, que lhe fez segundo o voto que tinha feito. Então, ele seguiu em frente com este voto. Ele seguiu em frente com o voto que ele fez ao Senhor. Assim, ela nunca teve relações com homem algum. Então, esta filha de Jefté, ela nunca teve relações, ela nunca conheceu homem, ela nunca se casou. Depois veio o costume em Israel, daqui veio o costume em Israel de as filhas de Israel saírem por 4 dias, todos os anos, a chorar pela filha de Jefté, o Gileadita. Então, este Jefté, ele fez um voto ao Senhor que comprometeu a sua família, comprometeu a sua filha. Agora, o que eu queria comentar com os amados irmãos e irmãs é que no hebraico, ok, tem muitas interpretações para este texto, tá bom? Para este acontecimento aqui. Alguns interpretam este texto para dizer que Jefté de fato não matou a sua filha. Ele entregou a sua filha ao Senhor como um voto de nazireu perpétuo, sabe? E ela não pôde se casar e ela foi viver como serva do templo, por exemplo, ou foi viver nas montanhas para o resto da sua vida, separada. E este foi o voto que Jefté fez. Quem defende essa interpretação explica que, no hebraico, quando Jefté fala com o Senhor, o primeiro que sair, eu entregarei ao Senhor. Aí ele diz, e oferecerei como sacrifício. A palavra e, né, essa preposição e, pode ser traduzida como ou. Então, alguns intérpretes da Bíblia dizem que a promessa, o voto que Jefté fez foi, se sair uma pessoa da minha casa, Senhor, eu consagrarei esta pessoa a ti para sempre. Não, nada de oferecer, matar. Mas se for outra coisa que sair da minha casa, um animal, por exemplo, isto é, um animal limpo, puro, eu oferecerei este animal a ti, Senhor, como holocausto. Alguns dizem que esta é a interpretação correta. Mas há outros que dizem que o fato é que Jefté, pela sua história, né, pela forma como ele cresceu, pela sua mãe, e pelo fato dele ter vivido naquela vida tão distante, né, do povo de Israel, tão deplorável, embora ele tenha sido escolhido por Deus para ser um juiz, ele não era um estudioso da lei de Deus, ele não era um levita, um sacerdote, um líder espiritual de Israel. Ele era, de fato, um homem comum. E ele poderia ser um homem influenciado pelos cananeus, pelas práticas dos cananeus. E qual era uma prática dos cananeus? Oferecer seus filhos aos falsos deuses, aos Baals, como voto. Então, alguns dizem que Jefté foi influenciado pelos povos cananeus e pelas práticas religiosas daquela época. E por isso ele fez este voto. E de fato, ele seguiu em frente com este voto. Porque ele era um homem assim, um pouco confuso, sabe? Da lei de Deus e do que Deus realmente exigia dos seus servos. Ele achava que podia oferecer pessoas. Seja qual for a interpretação correta aqui, o fato é, Jefté fez um voto ao Senhor que comprometeu a sua família, sabe? Colocou a sua família em perigo, envolveu a sua família numa prática que ele não precisava. Ele
prejudicou a sua família no propósito de ajudar o seu país. E aí nós entendemos, amados, que Deus não quer que nós sacrifiquemos as nossas famílias em prol da sua obra, ok? Deixa eu falar isso de novo. Deus não quer que nós sacrifiquemos as nossas famílias em prol do chamado do Senhor. Quando Deus chama um homem, uma mulher, uma pessoa para fazer uma obra, o chamado é para a família. O chamado na vida do homem é para o homem e sua esposa e seus filhos. Se não tiver um acordo da esposa e dos filhos, ou do esposo e dos filhos, dos filhos e do esposo, né? Se tem ali um conflito nesta família, isso é sinal de que a família não foi chamada, o homem não foi chamado, a mulher não foi chamada, né? Por quê? Porque Deus não prepara, não dá um propósito para uma pessoa individual para dividir aquilo que Deus mesmo uniu, não é verdade? Por quê? O casamento é uma união feita perante Deus. Os laços familiares são os laços mais sagrados que Deus instituiu. Deus instituiu o casamento, Deus instituiu a família. Então Deus não vai dividir uma família para realizar a sua obra, a não ser que tenha dentro daquela família pessoas que são contra a obra do Senhor, né? Pessoas incrédulas, né? Neste caso, o próprio Senhor Jesus Cristo falou: quem não deixar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. O que ele está falando? Ele está falando, se você não abandonar o seu pai e a sua mãe, se você não sair da igreja do seu pai e da sua mãe e não vier para uma outra igreja, onde você sente mais a presença de Deus, né? Onde tem mais movimento, então você não é digno. Não, ele está falando de famílias onde tem um conflito claro entre o propósito de Deus e as vontades do mundo. Neste caso, nós somos chamados a abandonar a nossa família e servir ao Senhor. Mas no caso de Jefté, Deus não fez esse pedido a ele, Deus não exigiu que ele abandonasse a sua família, colocasse a sua família em perigo, sacrificasse a sua família em prol da obra. Não, ele fez isso por engano, ele fez isso por influências exteriores, ele fez isso por falta de sabedoria, mas ele não fez isso guiado pelo Senhor. Então, fica uma lição aí para nós. Todo propósito, todo chamado de Deus em nossas vidas é para unir-nos como família, primeiro, como uma família, né, de sangue, e depois como a família de Cristo, tá bom? Eu acho que essa é a principal lição que nós tomamos aqui deste erro de Jefté. Então vamos continuar, capítulo 12, estamos quase terminando, versículos 1 ao 3. Então os homens de Efraim foram convocados, passaram para Zafão e disseram a Jefté: por que você foi lutar contra os filhos de Amon e não nos chamou para ir com você? Lembra, Gideão teve um problema com os homens de Efraim, lembra? E agora Jefté também está tendo um problema com eles. Por causa disso, vamos queimar a sua cidade com você dentro dela. Opa, peraí, o que está acontecendo aqui? O povo de Efraim tá meio descontrolado, não é verdade? Só porque um grupo de israelitas não chamou outro grupo de israelitas para ir para uma guerra e arriscar suas vidas, eles agora vão queimar, vão destruir as cidades dos seus irmãos israelitas? Calma aí, gente, vamos conversar, né? Porque isso aqui isso não é de Deus, né? Como a expressão comum diz, não, isso não é de Deus não, vigia, irmão. Vigia, irmão, você tá deixando o inimigo te usar. É o que estava acontecendo aqui. O povo de Efraim ficou descontrolado. Mas Jefté respondeu: eu e o meu povo tivemos uma grande discussão com os filhos de Amon. Chamei vocês, mas vocês não me livraram das mãos deles. Então faltou sabedoria aqui de Jefté. Lembra daquela sabedoria que Gideão teve para acalmar os ânimos dos efraimitas? Pois Jefté aqui não teve a mesma sabedoria. Ele,
meio que revidou e falou: rapaz, vocês são um bando de frouxos. Eu chamei vocês sim. Eu estava lá discutindo com os amonitas e tentando apaziguar as coisas, e eu chamei vocês para ir comigo e vocês não foram. Então, vocês são covardes. Não era a resposta que Jefité tinha que ter dado. Quando vi que vocês não iam me livrar, arrisquei a minha vida e fui lutar contra os filhos de Amon. E o Senhor os entregou nas minhas mãos. Quanto minhas, né? Meus, eu, minhas, meus, eus. Tá faltando um pouco de coletividade aqui de Jefité, né? Jefité tá faltando aqui reconhecer que não foi só ele. Foi o Senhor que deu os amonitas nas mãos do exército de Israel. Ele foi o líder, tudo bem. Ele foi cheio do Espírito Santo para liderar aquela campanha de guerra, tudo bem. Mas ele não foi ali um homem que foi lá e matou 300 homens com uma queixada de jumento, né? Como fez outros heróis antes dele. Ele participou, ele liderou. Então, está mostrando aqui um pouco de exaltação e de falta de humildade, de falta de sabedoria para apaziguar essa situação aqui. E ele diz, para terminar, ele fala: então, por que vocês estão vindo hoje para lutar contra mim? Aí nós entramos nesta parte aqui do texto da palavra do Senhor que mostra os diferentes dialetos que estavam começando a surgir, sabe? O povo tinha se misturado tanto com os povos cananeus e das outras nações ali, os quais eles eram para ter derrotados e destruídos, né? Mas eles se misturaram com aqueles povos e o idioma do povo de Israel começou a mudar, a pronúncia das palavras começou a mudar, influência dos outros idiomas que eles estavam aprendendo a falar e ensinando os seus filhos e permitindo que os seus filhos aprendessem a falar também. Então vem a questão dessa palavra, Shibolete ou Sibolete. Juízes capítulo 12, versículos 4 ao 6. E Jefité reuniu todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Rapaz, ele foi para a guerra contra seus irmãos. Os homens de Gileade derrotaram os efraimitas, porque estes tinham dito: vocês, gileaditas, que moram no meio de Efraim e Manassés, são desertores de Efraim. É uma guerra civil no meio de Israel. Deus acabou de dar livramento ao povo de Israel contra um verdadeiro inimigo, e agora o homem que Deus levantou para libertar o povo de Israel lidera um grupo de israelitas contra outro grupo de israelitas. É triste isso. Porém, os gileaditas tomaram os vales do Jordão, que conduzem a Efraim. E quando algum fugitivo de Efraim dizia: quero passar, os homens de Gileade lhe perguntavam: você é efraimita? Se respondessem que não, os homens de Gileade lhe diziam: então diga, Shibolete. Shibolete. O teste que eles faziam para saber se esse homem que está passando aqui, ó, eles cercaram, né? Os exércitos de Jefité colocaram pontos, né, de checkpoints, que eles falam em inglês, não sei como é que fala em português, mas pontos de interceptação, né? E aí quando vinha algum homem, algum soldado fugindo, que eles desconheciam, não sabia quem era com certeza, o teste que eles faziam para saber se era gileadita ou efraimita era como que o camarada pronunciava a palavra Shibolete. Então diga, eles mandavam o cara falar: diga Shibolete. Se o efraimita dissesse Sibolete, né, não conseguisse pronunciar o X, ao invés do X pronunciasse Sibolete, não podendo pronunciar corretamente a palavra, eles o agarravam e matavam nos vales do Jordão. Assim, naquele tempo, foram mortos 42.000 efraimitas. Homens de Israel cercando outros homens de Israel e matando
seus irmãos israelitas só porque não conseguem falar do mesmo jeito. Tem uma lição aí para nós também, não é verdade? No meio cristão, na igreja de Cristo, tem muitas linguagens diferentes, não é verdade? Tem muitas tradições diferentes, tem muitas práticas diferentes, né? E tem pessoas que matam outras pessoas só porque falam uma linguagem diferente ou porque não falam, né? Uns falam línguas estranhas, outros não falam. Então quem fala línguas estranhas é herege. E quem fala acha que o outro que não fala é herege. Quem fala quem canta hinos tradicionais é cafona. E quem canta hinos modernos é mundano. Então, tem isso acontece no nosso meio. Nós vemos outros cristãos falando de forma diferente, pensando de forma diferente, e condenamos eles. E nós não podemos fazer isso. Nós temos que ver que são todos irmãos e irmãs em Cristo, todos comprados pelo mesmo sangue do Senhor Jesus Cristo. E nós temos que aqui amar uns aos outros. E o povo de Israel aqui estavam matando uns aos outros simplesmente porque falavam diferente. Muito triste isso, não é verdade? Jefté morre, Juízes capítulo 12, versículo 7. Mais ou menos 1083 a.C., Jefté, o gileadita, julgou Israel durante 6 anos. Ele morreu e foi sepultado numa das cidades de Gileade. E agora nós temos a menção de mais 2 ou 3 juízes aqui, bem resumido, como no começo. Juízes, capítulo 12, versículos 8 ao 10. 1083 a.C. a 1076 a.C., aproximadamente. Depois de Jefté, quem julgou Israel foi Ibsã, que era de Belém. Belém é a cidade de Davi, né? Belém é a cidade da onde nascerá o Senhor, Jesus, o Filho de Deus, o Messias. Nós vamos ler lá nos evangelhos daqui a alguns meses. Fica com a gente, tá bom? Nós vamos chegar lá, se assim Deus nos ajudar e permitir. Versículo 9. Ele tinha 30 filhos e 30 filhas. Ibsã deu as suas filhas em casamento a homens de fora. Pecado? Deus proibiu isso, falou explicitamente, não faça isso, e ele fez. E de fora trouxe 30 mulheres para os seus filhos. Ibsã julgou Israel durante 7 anos. Este foi um juiz que não julgou Israel perfeitamente. Então morreu e foi sepultado em Belém. Liderança de Elon, Juízes capítulo 12, versículos 11 ao 2. Aproximadamente 1076 a.C. a 1066 a.C. Depois de Ibsã veio Elon, o Zebulonita, da tribo de Zebulon, que julgou Israel durante 10 anos. Quando Elon, o Zebulonita, morreu, foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Liderança de Abdon, Juízes capítulo 12, versículos 13 ao 15. 1076 a.C. a aproximadamente 1058 a.C. Depois de Elon, quem julgou Israel foi Abdon, filho de Hilel, o Piratonita. Ele tinha 40 filhos e 30 netos, que cavalgavam 70 jumentos. Abdon julgou Israel durante 8 anos. Então Abdon, filho de Hilel, o Piratonita, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Amém? Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Então aqui nós vamos concluir a nossa leitura de hoje. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Mais uma leitura um pouco longa, né? 1h18 aqui, mas eu louvo a Deus pela sua vida, que está aqui até agora ouvindo, lendo, meditando na palavra do Senhor conosco. Muito obrigado a vocês que têm deixado um comentário, palavras de encorajamento, palavras de bênção para mim, para minha família. Que Deus vos abençoe grandemente, tá bom? Não esqueça de dar um like no vídeo, deixar um comentário, se inscrever no canal, se você ainda não se inscreveu, acionar o sininho e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais,
para que mais pessoas possam vir a ler a palavra do Senhor conosco e ler a Bíblia toda em um ano, tá bom? Eu conto com a sua ajuda para alcançarmos mais pessoas, tá bom? Nós vamos ficar por aqui. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta para continuarmos a ler esta maravilhosa palavra do Senhor, tá bom? Que Deus te abençoe e até amanhã.